Olá! Nesse vídeo eu irei falar sobre a lindíssima suculenta Echeveria Derenberghi. Mas antes eu quero falar com você que ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Bom, o nome científico desta linda suculenta é Echeveria Derenberghi. É uma plantinha que pertence ao gênero das Echeverias e à família das Crassulaceae. Essa suculenta tem o ciclo de vida perene e é nativa do México. É uma plantinha que atinge uma altura de no máximo 15 centímetros, ou seja, é uma plantinha pequena, mas que se espalha bastante. Essa Echeveria forma belíssimas rosetas. As folhas desta planta são de cor verde claro, carnudas, triangular e com as margens avermelhadas. Já as flores são delicadas, com uma coloração amarela e as pontas avermelhadas. Só que a floração dessa suculenta ocorre normalmente na primavera e no verão. A forma de propagar essa plantinha é através das folhas ou estacas. Só que o processo de propagação deve ser feito na primavera ou verão. Qual o melhor clima para a suculenta Echeveria Derenberghi? Essa suculenta gosta de clima quente, média umidade e bastante luz solar. Desta forma, essa Echeveria tolera bem o cultivo em sol pleno ou meia sombra, mas eu recomendo o cultivo em clima quente e meia sombra. Se você mora em uma região de sol extremo ao longo do ano, cultive esta planta em meia sombra. Mas, se você mora em uma região de clima ameno e sol de média intensidade, cultive em sol pleno. Ou seja, tente sempre evitar expor esta planta ao sol extremo do verão por longos períodos. Mas, se o cultivo desta suculenta for dentro de casa, mantenha ela perto de janelas que pegue luz e que tenha boa circulação de ar. E se o cultivo for em meia sombra, o local deve ser arejado e pegar o sol ameno da manhã. Ou cultive em um local que pegue bastante luz solar filtrada ao longo do dia. Essa suculenta ela precisa de no mínimo de 3 horas de sol por dia, ou pelo menos 8 horas de luz solar filtrada ou indireta. É uma plantinha que não tolera bem o cultivo em sombra total, só que a temperatura ideal para o cultivo desta Echeveria é entre 10 graus e 30 graus. Mas é uma planta que tolera bem o frio ameno e o calor mais intenso. Só que para melhores resultados, evite expor esta planta a geadas severas e frio extremo. Ou seja, quando começar o inverno, se você mora em uma região fria ao longo do ano, cultive esta planta dentro de casa. Qual o melhor substrato para a suculenta Echeveria Derenberghi? Essa suculenta é uma planta que precisa de um solo arenoso e que tenha ótima drenagem. Desta forma, é de extrema importância que o substrato tenha essa drenagem. Isso evita o apodrecimento da suculenta e ajuda no crescimento. Ou seja, o substrato não precisa ser muito fértil, mas se o cultivo for no vaso, o substrato que eu recomendo é terra vegetal, cascalho e um pouco de areia grossa. O vaso deve ser de tamanho médio ou use uma jardineira. Desta forma, é importante saber que esta plantinha se espalha bastante. Se o cultivo desta Echeveria for no solo, o solo deve apenas ter uma ótima drenagem e ser um pouco fértil. Só que se o solo reter muita umidade, esta plantinha irá morrer rapidamente. E um aviso importante, eu recomendo o cultivo dessa suculenta sempre no vaso. Além de ser mais fácil, esta planta se desenvolve melhor e com mais beleza. Como regar essa Echeveria? A suculenta Echeveria Derenberghi não necessita de muitas regas. Desta forma, esta planta tolera bem a estiagem e o substrato seco. Mas para melhores resultados, mantenha esta plantinha com uma boa umidade em épocas de calor intenso. Só que sempre regue o substrato ou o solo apenas quando o mesmo secar totalmente. Ou seja, coloque um palito no substrato e se perceber que ainda está úmido, não regue. Desta forma, você evita o apodrecimento desta Echeveria pelo excesso de umidade. Mas, se o cultivo desta planta for no vaso, as regas no verão são até 2 vezes na semana. No inverno, as regas são a cada 10 dias ou mais. Só que as regas no vaso dependem muito do clima da sua região e qualidade do substrato. Mas é importante saber que no inverno é melhor deixar o solo ou o substrato seco por um período de tempo maior. E faça as regas nessa suculenta sempre pela manhã e evite deixar água parada nas rosetas, ou seja, regue apenas o solo ou o substrato desta planta.
Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho.